Quase, Thales. E a gente vai hoje falar de análise facial, que é o tema inicial para todas as nossas aulas de plástica, porque é partindo daí que a gente vai fazer todo o planejamento, toda a análise mesmo, né, análise facial do paciente, para poder saber quais estratégias a gente vai utilizar, como que eu vou fazer a abordagem desse paciente, o que eu vou poder falar e retirada das medidas que eu vou ter, né, para fazer as intervenções que forem precisas e até mesmo para planejar quais técnicas, quais alterações eu vou ter que fazer para ele ficar um rosto esteticamente mais simétrico, mais o que a gente fala de padrão de beleza aceitável, né? O padrão de beleza atual. Então, começando falando, algumas partes são consideradas atraentes porque elas têm certas proporções, algumas relações em comum. Isso não é uma regra, podem ter faces que fogem ao que eu vou falar hoje, mas que na maioria das vezes, quando a gente segue essas proporções, elas vão gerar faces mais harmonizadas e mais bonitas para a gente, né? Não bonitas que eu falo no sentido de, no geral, mas no sentido de que são proporções que vão ser agradáveis ao olhar, principalmente quando a gente leva em consideração os padrões de hoje em dia. A gente tem que analisar essas medidas sistematicamente, muitas vezes a gente vai fazer medidas precisas, outras vezes não, mas a gente tem que seguir uma sistemática para a nossa análise para a gente poder fazer o planejamento da abordagem que a gente vai ter para esse paciente. E pensando na análise da face desse paciente e a relação com a aparência individual, a gente tem algumas, como eu disse, nem sempre vai seguir esse padrão que eu vou falar hoje, e às vezes é uma face que vai ser esteticamente bonita e vai fugir a esses padrões, mas isso aí tem algumas variações entre as pessoas que a gente tem que valorizar alguns fatores mais preponderantes em alguns grupos do que em outros, né? Então, iniciando, a face, ela vai ser... Peraí, tem que estar vendo. Vocês estão vendo alguns comentários? Tá aparecendo. A face ela pode ser dividida em quintos, né? Sendo que o canto lateral o limite lateral do rosto, o canto lateral do rosto e o canto lateral do olho e o canto medial do olho vão ser os limites para a gente poder estabelecer em 5 quintos que são simétricos. Se a gente pegar cada um desses retângulos, a gente vai ver que eles têm uma distância, eles são equidistantes entre si. E é importante também que a gente, quando vai analisar um paciente, usando essa primeira imagem de exemplo, que alguns pacientes têm uma face já naturalmente assimétrica. E que quando, por exemplo, eu fizer uma alteração nesse paciente, quando eu consertar, colocar o nariz dele na linha média, por exemplo, deixar esse nariz mais simétrico, pode ser que ele comece a perceber outras partes da face dele que são mais assimétricas porque já eram antes. Então, a gente tem que sempre conscientizar esse paciente quando existirem essas assimetrias e que não é incomum, que então a gente vai ver que não é só necessário, por exemplo, mexer no nariz desse paciente, a gente vai ter que fazer uma intervenção em outros lugares, uma intervenção maior, para ele ter essa consciência de como é o rosto dele, né? Aí a gente tem, por exemplo, que a largura da boca aí, ela vai estar entre a face medial ali do limite das córneas. Então, essa linha tem que ser coincidente entre si, uma proporção facial que pode ser olhada pelos cantos mediais dos olhos. A outra proporção aí, a segunda figura, que é essa aqui, mostra que essa linha aqui que passa no ângulo nasocolumelar, quer dizer, columelo-labial, ele vai... Estou apanhando aqui do iPad, gente, desculpa. Aqui, essa segunda figura, da direita, mostra que o ângulo columelo-labial, aqui, ele passa uma linha por esse ângulo, passa uma linha também aqui no lábio inferior, no rebordo inferior do lábio inferior, e outra linha no meio. Então, são distâncias que são equidistantes. Aqui a gente fala que a abertura labial, né, a fenda labial, ela tem uma linha que passa por ela, outra linha que passa pelo mento, e que vai ser de 2 para 1 a proporção, né? A linha que passa na linha aqui no sulco infralabial aqui, que é o sulco mentual, né?
lábio mentual aqui, vai ser uma linha nessa região, uma linha aqui no mento, outra linha no sulco labial mesmo, e a proporção aqui é de 2 nessa parte para 1 na abertura labial mesmo. Já essa outra imagem da direita mostra que a largura daqui dos lábios, né, vai ser igual a... Tá meio ruim pelo iPad. Vai ser igual a distância da abertura labial aqui até o mento da paciente. Essa outra medida mostra que a largura da distância das sobrancelhas vai ser igual a largura da face aqui da distância aqui da sobrancelha até o mento vai ser igual à largura da face aqui no nível malar, que é a distância da sobrancelha até o mento vai ser igual à largura da face a nível malar aqui. Se a gente traçar, sempre vai ser linhas que a gente vai traçar. Essa linha aqui que fala que é o notch das sobrancelhas, né, que é o ponto mais alto que alcança as sobrancelhas, vai ser igual a metade aqui, isso aqui a gente vai dividir a face em terços, né? Então, a base nasal aqui vai ser metade desse terço médio da face, que vai ser traçado da linha aqui das sobrancelhas até a base nasal. Então, cada uma dessas regiões, tanto a base nasal quanto o rebordo infraorbitário até a base nasal aqui, vão ser correspondentes. Então, temos que o rebordo, a linha que é do rebordo infraorbitário até a base nasal é igual à distância da base nasal mesmo, que corresponde aí à metade do comprimento do terço médio da face. Aqui a gente tem também a divisão da face em terços, que a gente vai levar em consideração a linha de implantação dos cabelos, essa aqui vai ser mais variável entre os indivíduos, a linha das sobrancelhas aqui, né, a linha do rebordo orbitário superior, e a linha que passa abaixo, né, da base nasal, junto com a linha do mento. Vamos dividir essas linhas em terços aqui, que serão iguais e também correspondentes. Pensando aqui nas proporções do terço inferior da face, a gente tem que a distância entre a base nasal e a abertura labial aqui vai ser de 2 para 1, né? Vai ser 1 terço, e aqui na abertura labial até o mento, 2 terços também. Nesse slide, a gente vai ver a face já de perfil. Então, a gente tem aqui mostrando o plano natural facial horizontal, que pode corresponder com a linha de Frankfurt, no caso, que é a linha que vai passar aqui do tragus do paciente até essa parte do rebordo aqui infraorbitário, fazendo um plano horizontal, né? Uma linha horizontal, que vai ser o plano de Frankfurt. Aqui a gente vai traçar uma linha perpendicular, que vai ser importante para ver outras definições que a gente vai ter na frente, que supratip, a rotação nasal, infratip. Então, gravem essa imagem aqui, que é só um plano facial para a gente poder fazer a análise da face no perfil. Aí aqui, mostrando no perfil os terços da face, né, da linha de implantação do cabelo, no rebordo supraorbitário, na base nasal e no mento, e mostrando a distância de 1 terço para 2 terços aqui, quando a gente considera a base nasal e a abertura labial, né, que seria a proporção de 2 para 1. E que ali, no caso, a distância aqui desse ângulo mandibular até o mento é metade da distância total aqui, do comprimento total da face, né, que vai da linha de implantação dos cabelos até o mento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que se o paciente tem uma projeção diferente desse lábio superior, esse ângulo aqui que vai ser preenchido por uma columela, isso aqui vai alterar a nossa percepção do perfil do paciente. Qualquer alteração aqui de preenchimento da columela, retração aqui do mento, por exemplo, se for um retrognata, por exemplo, um prognata, essas proporções aqui vão ser desrespeitadas e vai ficar um rosto menos harmônico. Se eu tenho um septo caudal muito proeminente aqui, eu vou ter um alargamento, por exemplo, dessa columela nasal aqui, que vai gerar uma diferença nesses ângulos aqui que a gente vai ter nessas proporções. Aqui a gente vai fazer uma análise sempre da simetria entre um lado e outro da face também. A gente vai traçar uma linha que vai fazer uma bissetriz na face, passando aqui no meio dos pontos definidores de ponta do nariz, né, totalmente no meio da face, para a gente ver se essa face é simétrica. E, geralmente, as simetrias entre essas duas partes vão gerar, por exemplo, se o paciente tiver uma
uma hipoplasia do maxilar unilateral, por exemplo, ou por algum motivo teve um trauma, e a gente consertar um nariz que não era um nariz que era reto, vai causar uma percepção diferente desse paciente. Ele pode achar que ficou pior do que antes, porque antes a face dele era harmonizada por conta da própria diferença que ele tinha antes. Outras considerações que a gente tem que fazer na face é a espessura da pele, porque quanto mais espessa essa pele for, menos defeitos de cobertura a gente vai avaliar, né? Então, quando a gente for fazer uma estruturação, por exemplo, desse nariz, vamos focando mais na rinoplastia, fazer uma estruturação do nariz, a gente coloca essa pele por cima daquela estruturação e a gente não vai notar tanto. E o edema também pós-cirúrgico vai ser bem maior numa pele que seja mais grossa também. O tempo de regressão desse edema vai ser maior. Aqui a gente tem também que a estrutura nasal aqui do arcabouço ósseo nasal, ela corresponde aqui, essa parte da ponta, a 80% aqui, né, o arcabouço nasal, 80% da largura da base nasal aqui. Então, essas linhas aqui mostram essa proporção de 80%. E que a distância aqui da base nasal é igual à distância intercantal desse paciente, que é aqui onde eu estou mostrando. A distância intercantal tem que ser igual à largura aqui da base nasal. Aqui mostra a orientação das asas nasais desse paciente. Os bordos nasais do paciente devem ter um leve alargamento aqui na direção inferior, né? Não, se ele for maior do que o normal, ele vai causar um aumento dessa asa aqui, então vai causar uma diferença nessa proporção. E o dorso nasal aqui deve ser margeado por uma linha que vai sair ali da parte medial das linhas supraciliares mediais, né? Aqui que a gente onde eu estou apontando, até os pontos definidores de ponta. Então, ele tem que ter uma curvatura leve e vai ficando mais reta aqui para quando vai chegar nos pontos definidores de ponta. Ele começa mais lateral e termina mais medial, ficando mais paralelo, né, um ao outro. Eles começam divergentes e terminam paralelos. Quanto à ponta nasal aqui, a gente tem hoje em dia a teoria que a gente chama de diamond shape, né? Que é a teoria que a gente vai ter o supratip, os dois pontos definidores de ponta aqui, os pontos luminosos definidores de ponta, e aqui embaixo o ângulo lóbulo columelar, né? Formando essa estrutura aqui, que na verdade é tridimensional. Ela tem um formato realmente de um diamante, e a gente nota aqui que para ser agradável, assim, para ser esteticamente legal, para a gente ela tem que ser simétrica. São dois triângulos equiláteros sobrepostos, né? Aqui falando também um pouco aqui a gente avalia o grau de bulbosidade da ponta, né? Que é quanto distante esses pontos definidores de ponta estão, né? Que definidos principalmente por essas cartilagens nasais inferiores aqui. E a columela aqui desse paciente é analisada por uma vista frontal. Tem que ter o formato de uma gaivota, né? Que esse formatinho de gaivota aqui, ela tem que ter uma leve projeção aqui no ângulo septo-columelar para a gente fazer esse formato de gaivota aqui, que eles falam. De asa de gaivota, no caso. Nós temos aqui que também, avaliando aqui dessa incidência, a gente tem que é um triângulo equilátero, aqui, avaliando o nariz como um todo, é um triângulo equilátero, que a gente tem a ponta nasal aqui, a diferença entre as narinas e até chegar à extremidade mais caudal do nariz, é 1/3 de 1/2 também, né? Da narina para o terço superior, e também de 1/2, formando um triângulo aqui um triângulo equilátero. Levando em conta também aquele plano que eu falei, que é o plano nasal horizontal. Uma coisa que eu não falei foi que, para fazer todas as análises desse paciente, o paciente tem que olhar olhar com o olhar para o horizonte e que esteja em posição neutra, com os músculos relaxados, para a gente poder fazer uma melhor análise desse paciente. Aqui tem alguns reparos importantes no paciente em perfil, que seria o ângulo nasofrontal, o supratip break, os pontos definidores da ponta nasal, o ângulo columelo-lobular, o ângulo columelo-labial também, e aqui o infratip break não está mostrando, mas que é entre os pontos definidores da ponta e o ângulo columelo-lobular. Depois eu vou mostrar como que a gente mede o infratip break, mas seria essa parte aqui, esse ponto que liga os pontos definidores da ponta ao ângulo columelo-lobular. Aqui a gente tem um ângulo o ângulo nasofrontal, né, avaliado de perfil, que
aqui a gente vê que ele tem uma leve proeminência aqui, uma leve reentrância para dentro da face do paciente em relação ao nariz. Ele vai levemente abaixo das sobrancelhas, deve ser côncavo aqui nessa direção da conexão da sobrancelha com o dorso nasal e repousar aqui na linha supraciliar. E aqui a gente tem, na terceira figura, à direita, a medida da projeção da ponta, que a gente tem aqui uma linha que mede, que seria A mais B, que mede toda a projeção, que seria o sulco nasogeniano aqui até a ponta nasal, e aqui a porção mais externa, que seria quanto o nariz se projeta sobre a face. A gente pega o lábio superior aqui, fazendo essa linha paralela aqui, tangente ao lábio superior. Então, a gente tem aqui que a projeção aqui do nariz para a face tem que ser de 50% a 60% de toda essa distância aqui, para ser mais harmônico, né? Nessa outra figura, a gente está mostrando aqui quais são as proporções nasais, que seriam o comprimento nasal aqui e a relação do comprimento com a projeção nasal, que seria de 1 para 0,67, isso aqui, para ficar mais simétrico também. E mostrando aqui nessa segunda figura, o plano facial horizontal natural, que pode ser correspondente com a linha de Frankfurt, traçando uma linha perpendicular a esse plano, que tangencia aqui o lado superior, a gente vai ter qual vai ser aqui o infratip break, né? Não, desculpa, aqui é a rotação nasal. A gente vai traçar aqui uma linha que passa na ponta nasal até a inserção aqui do sulco nasogeniano, para a gente definir a rotação nasal. Nas mulheres, essa rotação vai ser essa aqui que está mostrada na figura, que é de 95 e 110 graus. Já nos homens, a gente tem uma menor rotação, uma proporção de 90 a 95 graus. E aqui na terceira figura, a gente tem um ângulo lóbulo columelar, que é formado pela junção aqui da columela com o lóbulo do infratip, e vai ser ali de 30 a 45 graus, para a gente ter a definição aqui de quanto vai ser a inclinação do nosso infratip. O infratip é esse que é formado... Oi. Ô, mano, tu pode, por favor, só repetir como é que eu formo essa linha embaixo aí do infratip da mulher, no ângulo aí que você falou, porque tu parece que tá saindo da columela e indo pro infratip. Do ângulo naso, do ponto definidor de ponta, é o ângulo que a gente tem entre o ponto definidor de ponta. Não. Aqui. Você vai traçar uma linha aqui no ângulo aqui, naso-columelar, né, que é essa parte aqui. Aí esse vai ser uma linha. A outra linha é do ponto definidor de ponta nasal. Aí essa linha, o ângulo formado entre os dois aqui, essa parte aqui, que onde eu estou apontando, é o infratip, que seria a cruz intermédia, né, a união das cruras intermédias, né, das cartilagens laterais inferiores. Não, tá, desculpa, eu não deixei clara a pergunta. Eu queria entender qual é o lugar que você usa para fazer a rotação do nariz, na figura do meio. Porque a rotação do nariz... Você pegou a linha de Frankfurt, desceu ela reta, né? Isso. Aí você traça uma linha perpendicular aqui, que vai pegar o limite do lábio superior aqui. Né? Aí essa outra linha que está oblíqua... Essa outra linha você vai traçar do sulco nasogeniano até o ponto definidor de ponta nasal. No dômus. Isso. Tá, beleza. Eu fazia errado, então. Obrigado. No caso aqui, ele traça o ponto de projeção aqui mais anterior e mais posterior das narinas. Seria tipo o ponto que vai mais anterior aqui da narina até o ponto que vai mais posterior, que coincide aqui com o sulco nasogeniano. Tá certo, doutor? Então, isso aí tem algumas formas de medir. Essa aí é uma delas. A outra forma é exatamente esse ângulo que é formado. Esse ponto mais inferior do nariz, a gente pode chamar de ponto subnasale, tá? Então, em vez de ângulo naso-columelar. Isso talvez o naso-columelar. Não sei se o naso-columelar, desculpa, mas não, o ponto subnasale, que é o ponto mais inferior da transição do nariz para o lábio, entendeu? Então aqui, no caso. Esse aí, exatamente. Tá, então, o ângulo formado
passando pelo subnasale, tá? Não é essa a figura, passando pelo subnasale, tá certo? Acompanhando a narina até o ponto mais anterior da ponta, tá certo? Traçando uma perpendicular com o plano de Frankfurt, passando pelo lábio superior, isso daria esse ângulo que você está dizendo, entendeu? Então, seria o ângulo de rotação nasal. Exatamente. Isso é definido como... esse é o conceito de rotação, né? Então, assim, e aí é o que você falou, essa diferença entre homem e mulher, entendeu? Mas vocês vão ver depois, tem autores que consideram essa questão da rotação do nariz, esse ângulo nasolabial que as pessoas falam, né? De uma forma diferente. Às vezes as pessoas consideram só realmente a columela em si e o lábio inferior, entendeu? Sem traçar essas perpendiculares, sem traçar essas linhas, sabe? Entenderam o que eu falei? Ah, entendi. Tá? E é considerando só o tecido mole. Essa relação lábio-columela apenas. Entendeu? Entendido. No mais, assim, essa aula de análise é mais isso, assim, são essas figuras mesmo, para a gente ter uma ideia, não tem muita coisa para falar. Aqui, essas figuras são todas do Dallas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Era isso. Brilhou, garotinho. Obrigado, velho. Então tá, vamos lá, Thales. Vou fazer algumas considerações, mais uma questão de conceitual mesmo. Volta lá os teus slides. Lá desde o início, a gente vai passar um por um, eu vou só corrigir alguns termos que você utilizou. Isso aí. Esse aí é muito importante, essa imagem, as pessoas chamam isso aí dos quintos faciais, tá? E é muito importante vocês entenderem que esse padrão, ele não funciona, né? Quando nós temos... na verdade, ele funciona para o paciente caucasiano, né? Então, quando a gente tem uma miscigenação, quando a gente tem pacientes negros, se a gente começar a tentar encaixar esses pacientes dentro dessas proporções, a gente vai ver que tem muita distorção, entendeu? Então, isso aí é muito importante ser considerado. Mas, o que muitas vezes acontece é que os padrões de beleza, eles são baseados, muitas vezes, no paciente caucasiano mesmo, entendeu? Então, são essas referências que, na maioria das vezes, são realmente utilizadas, mas são de difícil reprodução dependendo da raça, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. Isso aí, então, é chamado de quintos faciais, tá certo? E o Thales explicou direitinho como é que são essas proporções, tá certo? Pode passar o próximo. Se você tiver, quem tiver dúvida e quiser interromper, pode ficar à vontade, tá certo? Esse aí eu acho que você explicou legal. Só uma questão assim de organização mesmo, né? Eu gosto muito de, quando falo sobre esse assunto, eu gosto sempre de eu coloco os quintos faciais primeiro, e logo depois é importante você colocar o dos terços faciais, porque a gente considera os quintos como uma análise lateral, eu diria assim, né? E aí, quando você vai para os terços faciais, você vai de uma análise céfalo-caudal. Uhum. Então, talvez deveria ser o seu segundo slide, para você não precisar depois voltar de novo. Os terços, entende? Então, talvez, didaticamente, teria ficado melhor você falar sobre os terços, tá certo? E aí, depois, esse slide que você fala que o terço inferior da face, ele é dividido igual, né, de forma igual, do ponto subnasal até o ponto do mais inferior do lábio inferior, e do ponto mais inferior do lábio inferior até o ponto ME, que é o ponto mentual, que é o ponto mais inferior do mento, entendeu? Só uma questão de organização, uma questão de didática, que às vezes fica mais fácil de explicar assim. Pode passar o próximo. Doutor Tiago, só uma dúvida. É a Tayane.
Oi, Fábio. Essa divisão dos terços e dos quintos faciais, porque na rinoplastia a gente olha mais os ângulos, né? Nasolabial. Essa divisão de terço e de quinto seria mais para fazer uma harmonização facial com preenchimento? Então, uma plastia, alguma coisa assim? Excelente a tua pergunta. Por quê? Quando a gente começa a fazer uma análise do paciente que vai ser submetido a uma rinoplastia, a última coisa que a gente vai conversar com ele é sobre o nariz. A gente precisa sempre olhar para a face dele, sempre primeiro, tá? Por quê? Porque é olhando a face que a gente encontra, muitas vezes, as deformidades que o nariz apresenta, tá certo? Então, mesmo para fazer uma rinoplastia, é importante que você olhe os terços e os quintos faciais, tá? Obviamente que para você fazer uma elevação de supercílio, para você fazer um preenchimento de malar, para você fazer um preenchimento de sulco nasogeniano, para você indicar, inclusive, uma cirurgia ortognática, né? Você vai olhar muito mais para esses terços e para esses quintos do que quando você vai, de fato, olhar, quando você vai realizar uma rinoplastia, que aí sim a gente parte para a questão dos ângulos. Mas no pré-operatório, quem já viu consulta pré-operatória comigo, a gente sempre começa discutindo a face como um todo, entendeu? E a gente precisa mostrar para o paciente que ele é assimétrico, tá? Que uma sobrancelha é maior que a outra, que um olho vai ser maior que o outro, que o lábio, às vezes, né, a rima labial de um lado é maior do que do outro lado, e que isso não quer dizer que ele tem algum tipo de deformidade, né? E que, às vezes, a gente olhando essa assimetria facial, a gente consegue entender que o nariz é torto. E aí você precisa dizer isso para ele, e o Thales falou isso muito bem durante a aula, que você muitas vezes você quer centralizar o nariz da face do paciente, e aí você acaba mostrando outras assimetrias, ele passa a ter outras queixas. Então, por isso que a consulta pré-operatória ela é muito importante. Entendi. Obrigada, certo? Viu? De nada. Então, outra coisa, Thales, vamos lá, nesse slide, essa linha superior da figura à esquerda, né, que está mostrando a divisão 1/3, 2/3, né, você pode falar como se fosse a rima labial mesmo, tá certo? É rima, né? Rima. Esqueci, Então, na hora rima labial. Tá ok? Então, essa é a forma que a gente define esse terço inferior da face, tá ok? O restante ok, pode passar o próximo. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Esse outro mais em relação, não, mas vai ter uma figura um pouco mais para frente. Pode passar o próximo. E aí você fala então, dos terços, né? Tá vendo como você às vezes você consegue introduzir os terços e depois você subdivide ele nos próximos, tá? Então esse aí eu aconselharia a ser o teu segundo slide, beleza? Uhum. Beleza, pode passar o próximo. Tá, essa análise aí, gente, de perfil, ela é muito importante quando a gente vai fazer uma avaliação para os pacientes que têm uma deformidade dento-esqueletal. Então, os pacientes padrão 2, pacientes padrão 3, né, quando a gente vai pensar também numa cirurgia ortognática, ou mesmo aqueles pacientes que a gente olha para ele e a gente vê que tem uma ptose de ponta muito importante, às vezes a ptose de ponta do paciente é por falta de preenchimento do terço médio da face dele. Então, tem algumas formas da gente fazer essa análise de perfil, tá? Então, esse plano, que é a linha de Frankfurt, ou o plano de Frankfurt, né, que alguns chamam, ele é traçado, né? Aí não tá, a figura não tá completa. Eu trago. Isso. Então, como é que a gente faz? É da porção superior do conduto auditivo, tá certo? Passando pelo ponto do rebordo orbitário inferior. Na verdade, o plano de Frankfurt, a gente pode traçar ele, inclusive, através da cefalometria, né?
Então, pode ser através do tecido mole, mas o ponto exato, assim, a gente vai conseguir quando a gente faz através da cefalometria, que é aquela radiografia em norma lateral, a teleradiografia em norma lateral, né, que a gente faz também, isso é mais os dentistas que pedem mais isso aí, mas através dessa cefalometria, a gente vai inclusive discutir isso um pouco durante o ano, a gente consegue traçar esse plano de forma mais fidedigna. Mas o importante é o seguinte, que você falou da posição natural da cabeça, os pacientes que respiram mal, vocês podem perceber que eles têm a tendência de hiperestender o pescoço. Então, quando vocês forem fazer uma análise, né, de perfil do paciente, o ideal é que a gente coloque o plano de Frankfurt aí, traçado paralelo ao solo, para a gente saber exatamente qual que é a rotação do nariz, para saber, inclusive, né, a projeção, para saber a relação da maxila e da mandíbula em relação ao plano facial, tá? Porque se esse paciente ele hiperestende a cabeça, ele joga a mandíbula para frente e o nariz roda, vocês concordam comigo? Então, a gente pode ter uma certa alteração dessa avaliação, tá certo? Então, é importante isso. O paciente tem que estar, obviamente, com a posição mais natural possível, mas quando a gente for fazer toda essa análise facial, a gente precisa deixar o plano de Frankfurt paralelo ao solo, tá? E aí, depois a gente vai ver, quando a gente for discutir a questão da cefalometria, o posicionamento ideal, tanto da maxila quanto da mandíbula, tá? Então, assim, ó, já adiantando rapidamente, em termos de tecido mole, se a gente traçar uma linha passando lá pela columela, desculpa, pelo násium, tá? Lá em cima, aponta aí para mim, o Thales. Isso, se você traçar uma linha perpendicular a Frankfurt, passando pelo násium aí, tá certo? Desce essa linha perpendicular para baixo aí, Thales, por favor, com o teu apontador. Para baixo, para baixo, para baixo. Não, passando pelo násium, como se você tivesse... passando pelo násium, isso, desce aí para baixo. Perfeito, aí, perfeito, tá? O ideal é que a maxila, tá? Ela esteja tocando essa linha 1 a 2 milímetros à frente dessa linha, tá? E que a mandíbula tenha que estar tocando essa linha 2 milímetros à frente, aliás, 2 milímetros posterior ou 5 milímetros à frente, tá certo? Isso é uma outra referência que a gente tem para a gente saber se essa mandíbula está na posição correta, se essa maxila no classe 2, está na posição correta. Exatamente. Aí, assim, na verdade, a gente vai definir, através disso, o padrão facial. A gente não vai definir o tipo de oclusão, porque a gente tem duas formas de classificação. A oclusão em classe 2, tá certo? E aí tem dois autores que descrevem isso, um considerando o canino e o outro considerando os molares. E a gente tem o padrão facial 2, que é o quê? Que é a mandíbula mais recuada, que é o padrão mais côncavo, tá certo? Ou a face mais convexa, que seria a mandíbula mais protruída, tá certo? E a maxila mais retruída. Entenderam? Uhum. Beleza. Entendi. Tá, então, só para então dar a importância, né, dessa avaliação em perfil da face como um todo. E aí o Thales coloca isso muito bem quando ele fala que o nariz, quando muitas vezes o paciente que tem o queixo para trás, você olha para ele e ele vem no consultório dizendo assim, doutor, meu nariz é muito grande. E aí você faz uma avaliação mais adequada dessa face, você percebe que essa projeção, muitas vezes, ela está normal. Mas por que o paciente tem a impressão que o nariz é projetado? Porque o queixo está para trás, tá certo? Isso é muito comum acontecer. O padrão 2 da face, que é o queixo para trás, em termos das deformidades dentofaciais, elas são mais comuns, ok? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, para a gente, obviamente, quando a gente considera análise e tratamento da face como um todo, a gente pode oferecer para esse paciente algum procedimento mental, algum procedimento da mandíbula em si, que vai trazer uma harmonização para ele muito melhor, certo? Então, lembrar de olhar o paciente em perfil, tá? E jamais querer ajustar o nariz em termos de tamanho, tá ok? Para uma face que já é deformada em relação ao queixo. Porque senão você vai trazer... você vai deixar esse paciente com o nariz muito pequeno para a face que ele tem. Beleza?
Beleza. Vamos para o próximo. Ótimo, isso aí. Então, mais uma vez, né? Essa linha, primeira figura, né? Essa linha horizontal dividindo a face em duas metades, isso aí é muito legal fazer quando você tem alguma dúvida. Você olha para esse paciente e fala assim, esse paciente tem alguma coisa estranha, não estou conseguindo definir muito bem o que é. Traça essa linha horizontal, né, no centro da face, para a gente poder tentar ver quais são essas diferenças, né? E essa última figura, a figura da direita, né, em que o Tales fala que a largura do nariz deve ser a mesma largura intercantal do paciente, lembrando, a gente precisa considerar que esse paciente é um paciente caucasiano, tá certo? Então, se a gente for colocar isso para um paciente negro ou para um paciente, às vezes, mestiço, tá? Se a gente for tentar ajustar exatamente isso aí, a gente pode estar causando uma iatrogenia e estar causando um estreitamento narinário excessivo, tá ok? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso aí, tá certo? Pode passar. Doutor, Ótimo. licença, só uma dúvida. Nesses pacientes, principalmente paciente de nariz negroide, que tem essa base alargada, mas eu posso tentar chegar próximo dessa linha? Claro. Até porque o paciente negroide, assim, a gente tem as duas questões. A gente, muitas vezes, tem alguns pacientes que têm a distância intercantal mais aumentada. Você olha para ele e você fala assim, esse paciente tem um hipertelorismo. Parece que ele tem um certo hipertelorismo, mas isso às vezes é racial mesmo, entendeu? E aí, se você se mantiver com essa referência dos ligamentos, né, dessa distância intercantal, você pode, inclusive, deixar o nariz mais largo, entendeu? Então, é importante que a gente tenha também o senso estético, entende? Mas você pode tentar chegar, obviamente que você pode tentar chegar. Nesses pacientes que têm o nariz mais largo, né? E que você precisa fechar a base dele, considerando o ligamento, né? Essa distância intercantal, tentar chegar a isso aí. A questão é só a quantidade, o tamanho da abertura narinária, entendeu? Então, você precisa reduzir muito, você tem que tomar muito cuidado com isso. Existem formas de você reduzir a base sem mexer no perímetro da narina, entendeu? Que é quando o paciente tem uma narina, na verdade, num tamanho normal, e aí o flare dela é muito grande, que é aquela curvatura lateral muito grande, mas a narina já está num tamanho legal. O que você faz? Você faz uma incisão só para reduzir essa curvatura, sem mexer no perímetro narinário. Isso aí a gente vai discutir numa aula de base nasal, mas seria mais ou menos isso aí. Você tem algumas técnicas que você consegue diminuir o alargamento da asa sem mexer no perímetro narinário. Tá, entendi. Tá certo? Beleza, obrigada. Mas normalmente é essa referência que a gente utiliza, tá ok? Beleza. Importante aqui, ó, outro conceito. Essas linhas da figura direita, tá? Isso chama linha estética do dorso, tá certo? Então, é uma linha que ela acompanha a curvatura da sobrancelha em contínuo, ou seja, ela é divergente superiormente, elas se tornam paralelas no terço médio do nariz e elas se tornam levemente divergentes na ponta, tá ok? Então, vocês vão ver isso aí, né? Dorsal Static Lines, o pessoal fala muito isso, tá bom? Ou linha estética do dorso, tá ok? Ou linha de contorno da maquiagem. Mulher faz maquiagem bem aí, para fazer essas traças. Pronto. Por isso que quem tem operado rinoplastia tem alguns colegas fazendo curso de maquiagem aí. Eu não, né? Mas é isso. Então, as mulheres, elas colocam luminosidade no centro e sombra na porção lateral. Tô certo ou tô errado? Certíssimo, doutor. É uma arte isso aí. Isso aí. E aí é por isso que muitas vezes vocês encontram essas mulheres, né, no Instagram, que você olha e fala assim, cara, essa menina operou o nariz. A menina operou o nariz, com certeza, o nariz dela era grosso, ficou fino. Isso é tudo jogo de luz e sombra, tá? Então, quando a gente dá, as mulheres podem falar isso melhor do que eu,
Mas a ideia é, o que você quer dar volume, você coloca luz. O que você quer dar menos contorno, ou seja, você quer provocar depressão, você coloca sombra. Certo? Certo. Beleza. Isso aí é um artigo, é aquele artigo do Toriumi que a gente vai discutir. Passa o próximo, que tem um pouco a ver com o que eu vou falar agora, eu acho. Tá? É exatamente isso. Que esse conceito aí desses dois triângulos, né? Desses dois triângulos equiláteros, que está, né, exemplificado aí na figura da esquerda, é um conceito, nessa época e nessa figura, um conceito teoricamente bidimensional. Isso. E aí depois ele vem para um conceito tridimensional quando a gente começa a falar sobre luz e sombra, tá? Que é exatamente a mudança desse conceito, né? Que as mulheres passam maquiagem, mas aonde a gente quer que tenha mais luz, a gente precisa colocar teoricamente preenchimento, a gente precisa colocar enxertos. Aonde a gente quer que tenha sombra, a gente provoca depressão, entendeu? É mais ou menos esse conceito, e aí esse conceito de dois triângulos equiláteros, né, de bases coincidentes, na verdade, ele cai um pouco e a gente vai falar um pouco de luz e sombra mais para frente. Pode passar o próximo? Chefe, tá. Isso aí é... Desculpe interromper. Pode falar? Pode. Isso aí é o que você falou, é a questão lá. Na verdade, quando você olha tridimensional, ele fica meio que um triângulo mais para, sei lá, isósceles ali, porque ele vai... A ponta vai ficar um pouco mais superior, não é isso? Não. É porque aí você tripé, né? Você tem, na verdade... Não, porque aí quando você fala desse triângulo, quando você fala em uma ponta tridimensional, você não considera mais uma questão triangular, você considera exatamente o jogo de luz e sombra. Então, a região do domus é uma região que ela tem o ponto luminoso, né? Então, às vezes, dois pontos luminosos próximos da ponta, né, que são exatamente a região domal ali, e aí quando você caminha para a região lateral... Do supratípico. Caminhando para o supratípico, para a região lateral, para a região do rebordo alar, ele começa a formar uma sombra, tá certo? Ou seja, para quê? Para você dar destaque à ponta. E aí, quando você caminha superiormente, é exatamente isso. Para que você dê o destaque à ponta que ela, teoricamente, merece, né, quando a gente fala de uma ponta nasal esteticamente adequada, aí você caminha superiormente na região do supratípico, você tem o quê? Sombra. Por quê? Para você deixar a ponta mais destacada. Entende? E aí, do supratípico, quando a gente olha para o supratípico, ele está teoricamente, mais apagado que a ponta, e aí você corre o supratípico lateralmente, tá? Para a região que seria da cartilagem lateral, né? Para a transição, na verdade, da cartilagem lateral inferior para a cartilagem lateral superior, ou seja, a área do scroll ali, ele é mais apagado ainda. Por quê? Porque a região do dorso tem que estar mais luminosa, entendeu? Vamos discutir isso com calma quando a gente falar desse artigo do Toriumi, que ele começa a enxergar a ponta de uma maneira diferente, que é o conceito, né, utilizado até hoje. Pode passar o próximo, Thales? Valeu, chefe. Valeu. Então, volta um pouco. Essa aí. Esse triângulo equilátero é a mesma coisa, tá? Isso aí a gente ainda utiliza, né? Quando uma visão de base, a ponta tem que ser triangular. Mas essa relação que está aí, 2/3, 1/3, que é o que? A relação columela, lóbulo da columela, isso aí, principalmente nos narizes negroides, depois vocês me falam, quando eles são operados, é muito difícil você estabelecer essa relação. Por quê? Pele grossa, para que a gente possa trazer definição para ela, a gente tem que estruturar a ponta. Estruturar significa colocar enxertos. Colocar enxertos significa, muitas vezes, aumentar o lóbulo da columela, tá certo? Que é esse 1/3. Então, essa relação columela, lóbulo da columela em narizes mestiços e narizes negros, a gente perde, tá certo?
Então, isso de fato, é o ideal para o nariz caucasiano, mas, às vezes, quanto mais coisa a gente colocar em cima do dônus, em cima da ponta, a gente vai alongar o lóbulo da columela e essa relação vai ficar distorcida, tá ok? Pode Isso é o que faz com extensor septal e com cap, né? O extensor septal... Sim. Ah, beleza. Você faz... Quando você projeta o nariz, você está... suturando o dômus, né, e toda a região da cruz intermédia e cruz e região domal no extensor, né? Uhum. Mas vocês sabem, não sei se você vai lembrar, Léo, lembra do escudo de Shin ou estandarte? Lembro. Pronto, o escudo de Shin e o estandarte, você coloca ele Estandarte não, mas escudo de Shin, na frente. O escudo de Shin, na verdade, o estandarte é quando a parte superior do enxerto ela ultrapassa a região do dômus, para você projetar ainda mais o nariz, tá ok? Entendi. Esse é o estandarte. O escudo de Shin, você coloca aquele trapézio, né, na região anterior ali, correspondendo muitas vezes à região domal, à região da cruz intermédia e das cruras inferior, né? Então, aquilo ali te dá duas coisas. Te dá melhor definição teoricamente, da região do lóbulo da columela e te dá projeção do lóbulo da columela. Quando você ultrapassa ele, você coloca ele mais alto, você te dá mais projeção. Então, isso é uma das formas de você projetar ainda mais os narizes, principalmente narizes negroides. E se você colocar ela superior, acaba que dá uma rotação também, né? Vai acabar girando. Também, então. você também gira o nariz. Okay. Obrigado. Tá? Vamos lá. Nessa primeira figura aí, alguns pontos importantes, né? O ângulo nasofrontal, mas todo mundo sabe, os R2, R3, mas talvez os R1 fiquem com um pouquinho de dificuldade aí, que quando a gente fala nessa região, a região é a região do ângulo nasofrontal, certo? Mas existe um ponto aí que é o násium, certo? Então, násium. Isso, o násium. E aí você desce o dorso inferiormente em relação à ponta, o ponto de maior projeção do dorso a gente chama de... Rádio. Rhinion, que muitas vezes é a transição da porção cartilaginosa com a porção óssea do terço médio, tá certo? Ué, não é o násium e o rhinion. Radix tá? é aqui, né? Radix é em cima. O radix o radix... Não, o radix considera-se como se fosse o násium, né? Okay? Você está falando da transição osteocartilaginosa no terço médio. Tá. No terço médio, no meio do dorso. Esse é o rhinion, ok? Ele pede onde ficaria cá. Mas isso. Mas isso a gente vai discutir depois, que isso aí é balela. Balela no sentido de que a área K não está ali. Tá certo? Se a gente for olhar por dentro do nariz. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá. E aí o supratip, o tip defining point perfeito. E aí a gente tem o supratip break e o infratip double break, que também é mais ou menos onde está apontando ali o columellar lobular angle, tá? Tem um outro pontinho ali importante, que é exatamente a transição da columela para o lóbulo da ponta, beleza? Então, tô definindo isso aqui, porque às vezes a gente vai falar isso nas próximas aulas. Essa figura do meio aqui é um conceito importante, ó. Tem alguns autores que consideram como ideal que o násium seja coincidente com o sulco palpebral, tá certo? Aponta aí, Thales. Aqui, ó. Násium com sulco palpebral. Isso, tá? Para outros autores, alguns consideram na linha pupilar, tá certo? Então... Seria um pouco abaixo aqui, né? Isso, um pouquinho abaixo, tá? Pode passar o próximo. Fica o nariz curto, depende também da face da paciente, né? Senão fica o nariz perdido lá dentro. Isso. Alguns conceitos importantes aí que o Thales falou, onde está o número correspondente ao número 1 aí, ó, isso é o comprimento do nariz. Então, aí para os R1, que estão começando a ficar um pouco mais... entendendo um pouquinho mais sobre, né, os pontos da face, quando a gente fala assim, é o nariz longo ou é o nariz curto?
eu quero saber exatamente isso aí, ó. É exatamente do nasio, tá certo? Até o tip defining point. Então, a gente fala se o nariz é curto ou se o nariz é longo, é essa a referência que a gente quer. O 0,67, a gente quer saber a referência da projeção, quanto o nariz é projetado, ou seja, quanto que o nariz se afasta da face, né? E aí, se a gente for pegar essa relação dorso-projeção, a gente vai ter essa relação de 1 para 0,67. Essa região do ângulo nasolabial, né, que a gente fala, né, e quanto é que é o ângulo nasolabial? Ah, está em 90 graus. Para mulher, está ruim, tem que ser entre 100 e 110. Para homem, tá bom. Os meninos explicaram muito bem aí. Pode passar o próximo. Acabou. Pronto. Jorge, só algumas considerações aí que é importante, que a gente vai estar nas próximas aulas falando, né, usando alguns termos aí, e aí seria importante pontuar isso agora para que, obviamente que vão surgir dúvidas aí, né, nas próximas reuniões, mas é já para a gente ir se familiarizando com alguns termos aí que foram apresentados hoje. Tudo bem? Beleza. O próprio Dallas traz esses termos são difíceis, né? Essas definições de que é infraorbitário, supranatal. Tem um glossário de termos que usa no próprio Dallas mesmo, né? Um pouco antes de falar de análise espacial, ele traz um glossário inteiro, né? É legal essa parte. O Torium não. O Davis também tem, né? No site deles, né, tem essas definições. São legais, se vocês quiserem, eu mando para vocês depois. Isso, esses pontos, os pontos, né? Os pontos nasais, esses pontos em si, não os ângulos, mas os pontos, eles são importantes. Fica mais fácil, muitas vezes, a nossa... quando a gente vai, às vezes, passar um caso, quando a gente vai explicar alguma coisa, alguma deformidade, a nomenclatura dos pontos facilita muito o entendimento, entendeu? Beleza? Mais dúvidas aí? Eu não, doutor. Tranquilo, Léo. Doutor, posso fazer uma pergunta rapidão? Claro. Aqui é a Rayane. Ah, tá. Isso eu pedi para você se identificar. Tá. Beleza, pode falar. Não, aqui é a Rayane. Foi falado na aula, tanto pelo Thales quanto pelo senhor, da diferença que tem das raças, né, do caucasiano para o negro. Isso. Mas nessa aula foi mais falado sobre a questão de... Não foi falado sobre a questão de idade. Assim, pensando numa paciente mais idosa. Quais são as áreas assim, do esqueleto crânio-facial que são mais suscetíveis à absorção? E se na correção de uma plástica facial, se a gente respeita os terços e quintos da mesma forma de uma paciente que é mais jovem, que já não tem uma reabsorção dessas áreas mais intensas, ou respeita do mesmo jeito? Oi, vocês estão me escutando? Agora estamos, mas deu uma falhada de leve. Então, eu recebi uma ligação aqui. Pergunta de novo. Considerando a idade... Acho que falhou o meu aqui, mas pode continuar. Não. Eu só não consegui entender a tua pergunta toda, porque eu recebi uma ligação no meio da tua fala. Até onde eu recebi de áudio foi considerando a idade, quais são as partes do esqueleto facial que sofrem mais absorção. Isso. E se quando a gente analisa, vai fazer uma correção disso com a plástica facial, se a gente respeita da mesma forma os quintos e os terços que o Thales falou, se a gente respeita como uma paciente que já não teve tanta absorção, de uma paciente jovem, é o mesmo jeito? Sim, assim, eu te diria que os parâmetros que a gente utiliza é sempre dos pacientes mais jovens. Então, se uma paciente mais idosa deseja um tipo de procedimento, alguma coisa, ela quer, na verdade, rejuvenescer. Então, e os quintos e os terços, eles se possível, eles devem ser obedecidos, né? Então, a gente tem algumas características em relação ao envelhecimento, por exemplo,
que de fato, a gente tem áreas de reabsorção, como mesmo você falou, e temos áreas de deposição óssea, sabe? Então, alguns exemplos aí. A gente sabe que, com o passar do tempo, e principalmente com a perda da dentição de muitos pacientes, a gente tem uma reabsorção do osso alveolar, que é onde está inserido os dentes, certo? E isso traz uma alteração da projeção da maxila, dos dentes superiores. Ou seja, toda a região do lábio superior fica mais murcho, fica menos preenchido. Essa é uma delas. A outra, a mandíbula, por exemplo. Por que às vezes o paciente mais idoso tem a impressão de que ele fica mais queixudo? Não sei se vocês já tiveram essa impressão. Tem uma característica de uma deposição óssea mais realmente na região do mento, entendeu? A região do terço médio da face, né? A região malar, da proeminência malar. A gente tem uma reabsorção óssea nessa região. A órbita ela começa a sofrer reabsorção na porção inferior da órbita e muitas vezes na porção superior e lateral da órbita. Então, é aquele paciente que você olha para ele, parece que o olho está mais afundado. Obviamente que não é só a porção óssea, mas também a ptose, né, de todos os ligamentos faciais que a gente tem, né, e que eles também são responsáveis por sustentar todo o tecido, né, porque esses ligamentos verdadeiros, os principais ligamentos da face, existe uma conexão da porção profunda com a porção superficial e pele. Então, já entrando num tema um pouquinho mais para frente aí, quando você faz, por exemplo, um lift facial, que você faz, né, aquelas... uma ritidoplastia, por exemplo, né, o segredo do sucesso para alguns autores a longo prazo é exatamente você abordar esses ligamentos e fortalecer e tracionar esses ligamentos, entendeu? Então, é um conjunto de fatores, tá certo? É um conjunto de reabsorção óssea em alguns lugares, deposição óssea em outros lugares, reabsorção de gordura facial, a frouxidão ligamentar e também tem a qualidade da pele. Então, a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai ter menos colágeno, a pele vai ficar menos elástica e ela tem a tendência de cair mais, né? Ela deforma mais e aí ela começa a fazer mais ruga, enfim. Então, essa questão ela é multifatorial, por isso que muitas vezes a abordagem ela tem que ser multifatorial, entendeu? Então, a gente tem que fazer um lift, a gente tem que fazer preenchimento, ou seja, hoje tem muito essa associação. Então, você faz um lift facial e faz preenchimento de gordura, por exemplo. Tem pacientes que já têm uma deformidade dentofacial e aí resolvem fazer uma ortognática, né, numa vida, né, numa idade mais avançada, e isso rejuvenesce demais o paciente. Por quê? Porque eu estou dando volume para esse paciente, estou esticando os tecidos dele, estou dando volume na face, e automaticamente isso vai ser pronunciado na pele também, entendeu? Mas, assim, a referência, né, que se a gente conseguir manter, é, de fato, essa referência dos terços e dos quintos, que é a referência do paciente jovem, entendeu? Entendi. Obrigada. Mais perguntas? Tudo certo? Sem dúvidas? Próximo passo agora é só ter sala fixa, né, chefe? Para a gente poder fazer na prática.